Olá, pessoal. Vamos hoje falar do capítulo 2 de História da Unidade 4, tá? O comércio com a Ásia e a África. Vocês se lembram que primeiro o Brasil fez os europeus faziam comércio com a Índia atrás buscando especiarias. Agora a gente vai ver que ele também fazia comércio com a Ásia e a África. Enquanto estava lendo em seu quarto, Massaro não desconfiou que Satiko, sua madrasta, preparava uma surpresa para ele, que foi descoberta devido a um incrível cheiro que vinha da cozinha. Acho que ele vai gostar da surpresa. O cheiro está bom. O que será que eles estão aprontando? Ao chegar próximo da cozinha, Massaro viu os seguintes produtos sobre a mesa: pimenta do reino, gengibre, cravo da Índia, cominho, canela, baunilha, anis, noz moscada. Esses produtos tinham sido comprados na barraca Caminho das Índias, onde se vende muitas especiarias, e eles foram utilizados como ingredientes do bolo que estava no forno. Você já ouviu falar em especiarias? Para que elas são utilizadas? Especiarias são temperos, tá? São utilizadas no cozimento de comidas, bolos, tortas, tá? Massaro lembrou-se de que esses produtos chegaram há muito tempo ao Brasil, trazido pelos colonizadores portugueses. Depois de ler sobre a circulação de pessoas e de produtos, Massaro queria saber por que as especiarias eram tão importantes para serem trazidas até o Brasil. As especiarias das Índias. Massaro procurou novamente algo sobre as especiarias na revista que leu. A matéria começava com duas perguntas. Leia-as abaixo e responda. Acho que eu já li sobre as especiarias em algum lugar, por aqui. Então vamos lá as perguntas. Quando uma pessoa está doente, qual é o tratamento que ela recebe? Ela pode receber um tratamento médico e tratamento com medicamentos. Atualmente, de que maneira podemos conservar os alimentos? Bom, na outra época, antigamente, eles conservavam com compotas, pondo no sal, defumando. Hoje, a gente conserva os alimentos usando geladeira, freezer e refrigeradores. Muito antigamente, quando não havia remédios nem geladeira, as pessoas utilizavam recursos coletados da natureza para tais fins. As especiarias são, em sua maioria, produtos de origem vegetal, cultivadas para serem utilizadas como temperos e corantes para a conservação de alimentos e para uso medicinal. Então a gente vê aí, ó, a carne para ser conservada naquela época, como não havia geladeira, eles salgavam, passavam pimenta, porque assim ela conservava maior tempo. A canela era usada como chá para dores de estômago e também como perfume, tá? O açafrão também ele era usado para colorir tecido, pintar construções e também para colorir o arroz, tá? Tem gente que usa açafrão no arroz até hoje. As especiarias eram cultivadas principalmente em uma região conhecida como Índias, localizada no continente asiático. A principal rota de comércio para onde circulavam as especiarias era chamada de Rota da Seda. Eu até mandei vocês fazerem uma pesquisinha, acho que no capítulo anterior, sobre a Rota da Seda. O que você lembra sobre a Rota da Seda? Ela foi uma rota muito importante, uma rota comercial e cultural muito importante. Ela ligava a região do Extremo Oriente, como a China e a Índia, aos mercadores europeus, desde a época da Roma Antiga, pois por ela passava produtos como especiaria muito procuradas a partir do século XV. Então, ela foi em virtude de seus diversos usos, as especiarias tornaram-se muito apreciadas na Europa e em outras partes do mundo, mas a grande procura por elas e a longa distância que deveria ser percorrida para adquiri-las tornavam esses produtos muito caros. Acredita-se que os gregos e os romanos tenham sido os primeiros povos a popularizar as especiarias na Europa. Muito tempo depois, por volta do século XIII, diversas civilizações, como os árabes e os italianos, ampliaram o comércio de especiarias entre o Oriente e outras partes do mundo. Tá? Na sua opinião, hoje em dia, as especiarias são produtos que custam muito ou pouco? Naquela época, a especiaria era muito cara. Eles chegavam a trocar algumas gramas de especiaria por um boi, por uma ovelha. Então, era produto caro. Mas hoje em dia, a canela, o cravo da Índia, que a gente vai no mercado e compra, é um produto caro, na sua opinião?
Escolhendo o que consumir. Os pais do Massaro começaram a conversar sobre os preços dos produtos na feira. Eles comentaram que alguns estavam baratos e outros muito caros. Na sua opinião, por que os produtos se tornam caros ou baratos? Pessoal, o produto, às vezes, ele vem de muito longe, tá? Então, o frete para o caminhão, para trazer o produto até nós, às vezes impulsiona o preço do produto. E, às vezes, também porque é um produto fora de época, tá? Então, a gente tem que procurar o que é de época, o que está mais barato. Então, nas feiras, os alimentos sofrem constantes com as variações de preços. Essas variações podem ocorrer devido à distância para se conseguir o produto, à época de colheita, às dificuldades no cultivo do alimento ou a eventos naturais que afetam a produção. O clima, o solo, tudo isso faz com que o produto fique mais barato ou mais caro. Sua família costuma comparar os valores de produto antes de comprá-lo na feira ou no mercado? Tá? Então, o papai vê, o arroz está mais barato no mercado do que no outro. Então, costuma, sim ou não? Qual é a importância de comparar preços antes de comprar algum produto? É importante para fazer uma economia doméstica. Quais sugestões você daria para seus pais se precisasse comprar um produto alimentício com preço muito alto? Vamos supor, a mamãe quer fazer uma torta de morango e o morango está muito caro. Ela pode trocar o morango por uma outra fruta da época, tá? Produtos vindos da África. Que cheiro bom! É café. Sim, fresquinho. Sabia que o café já foi tratado como uma especiaria? Embora Massaro já soubesse o que eram as especiarias, ele não tinha conhecimento de que elas também existissem em outros lugares do mundo. Como ele é bastante curioso, ele voltou para o seu quarto em busca de mais informações sobre o que o seu pai disse. Em sua pesquisa, o Massaro descobriu que, na época em que a região das Índias era frequentada por muitos mercadores, o continente africano também se destacava por ser seus produtos locais. Na sua opinião, quais eram os produtos comercializados pelos povos africanos? A gente vai ler abaixo e vocês já vão descobrir. Do continente africano, os mercadores compravam ouro, sal, ferramentas, cerâmicas, animais e seus derivados, pele, chifre e marfim, produtos vegetais e agrícolas. Muitas vezes esses produtos seguiam longas jornadas até o seu destino final, né? Bom, aí nós temos uma vista da cidade africana, tá? Que fica no Mali, no passado. Bom, um novo caminho para as Índias. Pessoal, começou-se assim, ó. Os europeus, eles iam para as Índias pelo mar Mediterrâneo. E no mar Mediterrâneo tinha os árabes. Por causa de conflitos religiosos, os árabes entraram em conflito com os europeus. Aí os europeus tiveram que fazer um novo caminho, tá? Então, esse novo caminho, são vários novos caminhos que eles tentaram. Para evitar que o conflito aumentasse entre árabes e europeus, eles conseguiram fazer novos trajetos para navegar até o Oriente. O primeiro na busca por um novo caminho às Índias foram os portugueses. Esse período de achar um novo caminho foi chamado de Grandes Navegações e durou do século XV até o século XVII. Durante essa época, os europeus chegaram às novas terras e conheceram diferentes povos que nelas viviam. Então, primeiro, saiu uma embarcação, umas caravelas de Portugal para fazer um novo caminho. Desceram até o Cabo da Boa Esperança. Quem estava no comando dessa caravela era o Bartolomeu Dias, tá? Aí ele viu que tinha que contornar, ele voltou para falar para o rei de Portugal que ele havia conseguido um caminho até o Cabo de Boa Esperança, tá? Aí saiu a caravela de Vasco da Gama. O Vasco da Gama passou antes não era Cabo das Tormentas, tá? Ele passou pelo Cabo das Tormentas, seguiu e chegou em Calicut, que era a cidade da Índia onde vendia as especiarias. Então ele foi o primeiro a sair da Europa e chegar até Calicut, tá? Depois saiu uma terceira expedição, que foi a comandada por Pedro Álvares Cabral, tá? Ele saiu também para ir para Calicut, na Índia. Só que no caminho, tá? Devido às correntes marítimas, às tempestades,
as embarcações foram parar nas costas brasileiras. Então, chegando no Brasil, que eles não sabiam ainda que era Brasil, tá? Eles viram um monte de índios, tá? E eles acharam que que ali era a Índia. Então, eles deram o nome para aquelas pessoas de índio, porque eles acharam que ali seria a Índia, e na verdade era costas brasileira. Ficaram ali por uns 3 dias, depois pegaram suas caravelas e seguiram rumo à Índia para buscar as especiarias. Então, agora nós vamos ver as três rotas que eles fizeram, tá? Então, vocês estão vendo aí que eu tenho 3 rotas. Uma rota que sai de Lisboa e vem até o Cabo da Boa Esperança, que era primeiro Cabo da Tormenta, e eles trocaram o nome por Cabo da Boa Esperança, porque eles tinham esperança de chegar a Calicut. Mas essa rota, Bartolomeu voltou para conversar com o rei de Portugal, dizendo que havia achado o caminho. Tá? A segunda sai de Lisboa novamente, faz a volta toda, passa e consegue chegar em Calicut. É a de Vasco da Gama. Ele conseguiu chegar, foi o primeiro a chegar em Calicut, na Índia, tá? A terceira é a do Pedro Álvares Cabral. Ele sai, mas devido às tempestades marítimas, ele vai parar em terras brasileiras, tá? Fica ali por uns 3 dias, conhecendo o local, e segue viagem novamente e chega em Calicut, tá? Então, vocês vão pintar cada rota de acordo com a cor que está pedindo aí, tá? Massaro ficou surpresa com o longo caminho pelo qual os portugueses passaram para chegar às Índias. Será que houve outros desafios? Aí vocês vão ver. As viagens marítimas só foram possíveis graças a uma série de avanços tecnológicos e científicos relacionados a estudos nas áreas da construção naval, da astronomia, da localização e da cartografia. Então, aqui agora vocês vão ter uma pesquisinha, tá? Para vocês fazerem. Tá? Vocês vão procurar para mim nessa pesquisa quais foram os principais avanços. Ali está falando que houve avanços tecnológicos. Quais foram esses avanços tecnológicos? Tá? Aí está pedindo para vocês colocarem numa folha A4, que é a folha de sulfite. Mas eu prefiro que vocês coloquem no caderno. Colhem no próprio caderno, que assim não há perigo de perder e quando a gente voltar eu verei o caderno, tá? Então não se esqueça de anotar as informações e colar as imagens. Mesmo com todos esses avanços, a vida a bordo de um navio da época, como as caravelas, era bem difícil. A viagem de Portugal até as Índias poderia durar até 6 meses. Diante disso, a quantidade de pessoas envolvidas nessa tarefa era necessária uma incrível organização. E em cada navio cabiam, em média, 200 pessoas responsáveis pela viagem à Índia. Tá? Se você fosse convidado para realizar uma viagem para a Índia, como você se organizaria? Então, pense como você faria, quem você levaria nessa viagem, quais os mantimentos que você levaria, como as pessoas deveriam se comportar. Escreva um pequeno textinho também no caderno. Ao longo da viagem, as pessoas a bordo das embarcações estavam expostas a muitos riscos, como desenvolver doenças e intoxicações alimentares, visto que as condições higiênicas dentro do navio não era adequada. Era comum a água e a comida estarem estragadas. Além disso, a falta de diferentes vitaminas, em razão da baixa variedade de alimento, causava uma série de doenças, como o escorbuto. Escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C no nosso organismo, E os nossos defensores, os leucócitos e glóbulos brancos, necessitam dessa vitamina. Então, nós ficamos com baixa imunidade. Massaro reconheceu que aqueles que participavam da expedição para as Índias precisavam de muita coragem para enfrentar tormentas, ataques piratas, doenças e todo tipo de desafios que as viagens oceânicas apresentavam. Bom, integrando consciências. Doenças dos antigos marinheiros. Essa é já do Skype? Então, essa atividade nós vamos resolver também no Skype, tá? Essas outras leituras também a gente vai fazer no Skype. Tá? Ok, até aí, pessoal. Então, a página 50, 51 e 52 iremos fazer no Skype, ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!